Ufa! Beleza, gente? Acabei de chegar da balada. Mentira! Você acha? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Deixa eu abaixar esse som aqui, porque isso daqui só foi uma intro, para não ter problema com direito autoral também. Só uma trilha sonora. Aqui tá o cabelo aí, gente, tá bom? E aí, seus sereios, beleza? Então, meu canal agora já tem nome. Não sei se vocês vão gostar ou não, mas eu acho que tudo tem que ser divertido e diferente. Então o nome do meu canal é Os Sereios também os Sereios se divertem mais. Ó, nem eu sei o nome do meu canal, tô ficando louco. Não é que eu bolei esse nome ontem. Aliás, já tinha palavras, já a palavra sereio. Eu gosto de palavra sereio, sereia. Agora eu não sabia como encaixar isso. Aí, olha a coincidência, gente. Aí eu tava trabalho num shopping, entrei numa loja, tal, e peguei uma loja que vende tudo, essas lojas de japonesa, chinesa, tal, mais arrumadinha lá do shopping. Aí vi uma caneca assim legal, tal, olhei, peguei a caneca, virei. Aí quando eu vi a caneca tem um desenho de uma sereia e falando assim: as sereias se divertem mais. Eu falei, tá aí o nome do meu canal, mas não sereias, né? Sereio, né? Só minho, né? Eu acho. Ah, cadeira. E é isso, já vai. Deixa eu só pegar uma água aqui, gente. Porque aqui em São Paulo tá aquela coisa, né? Tá inverno, mas esfria, esquenta, minha garganta é a mesma coisa, esfria, esquenta e tá terrível. Então tem que deixar ela, que eu tenho sinusite, rinite, então ataca tudo, tá? Então, gente, vamos começar a falar, que eu falo demais. E no meu penúltimo vídeo, o que a gente estava falando? O que nós falamos? Falamos quando eu comecei a frequentar balada aqui em São Paulo, no final dos anos 80, com 20 anos, 18, 19, 20 anos, sei lá. Final dos anos 80, né? Bem no finalzinho mesmo. Aí eu falei, tive a ideia de falar da balada daquela época, né? E faltou anos 90, porque anos 90 foi quando eu comecei a frequentar mesmo e quando começou a fervilhar, né? Que a vida, eu acho que a vida gay, a vida LGBT em São Paulo, eu acho que no Brasil começou a fervilhar mesmo, a se consolidar. Então, se eu olhar aqui, aí vocês não reparam não, é o meu roteiro, tá? Que é muita coisa pra falar e se eu não me concentrar. Nos anos 90 começa o que a gente pode chamar de a era clubber. As baladinhas chamadas de clubes, né? Então, com os anos 90, as baladinhas alternativas, que surgiram no meio do final dos anos 80, começaram a virar uma febre, né? Então o pessoal abusava do visual extravagante, coisas modernas, né? Pessoal, os clubbers começaram a moda de garimpar os visuais. Naquela época se chamava os modelões. Deixa eu abaixar mais um pouquinho isso daqui. Os modelões, pegar em brechó. Naquela época, no meio dos anos 90, eu trabalhei no brechó muito legal, chamado Universo em Desfile. Muito legal mesmo. Então o pessoal produzia os modelões no brechó. E o que eram os clubbers? Os clubbers eram o pessoal que gostava de música técnica, que começou a aparecer naquela época, né? Música técnica, música eletrônica, chamem como vocês quiserem, e que gostavam de se divertir, para balada para se divertir, e que gostavam, como não tinha muito dinheiro, não podia ficar fazendo visual em shopping, faziam os modelões em brechó mesmo, e o mais extravagante possível. Cabelo colorido, começava a usar uma maquiagem com uma tendência meio dark, né? Os olhos muito escuros, tal. E os anos 90 foi vamos dizer assim, foi uma reviravolta. Foi quando chega MTV no Brasil, que aí a mensagem musicais do Globo começou a chegar mais rapidamente aqui no Brasil. A internet ganha mais força, aparecem os primeiros celulares, que eram tijolões, tinha quem tinha muito dinheiro, e era uma coisa muito cara, mas muito cara mesmo, né? Então a internet, os anos 90 teve essa coisa, né? Vamos dizer assim, que foi uma era gay, né? E aí eu vou desligar isso, gente.
Tá me atrapalhando. Então vamos lá, rapidinho, começar pra balada. Vamos ver. A que deu início, que deu o pontapé inicial, quem foi? A Nation, que foi aberta lá em 1988 e fechou em 92. Era num galpão, numa loja, numa galeria na Augusta, num lugar meio escondidinho. Acho que eu fui uma vez, se não me engano, não foi muito, frequentei muito a Nation, não. E foi aqui da balada do pessoal mais alternativo, dos clubbers. Foi lá que essa mania das boates alternativas, mas clubbers normalmente eram clubinhos pequenos, que começou. Depois veio quem? O Massivo. O Massivo foi um divisor de águas, vamos dizer assim. Todo mundo ia no Massivo. Começou com uma casa pequena, tal, alternativa, que era pra quem gostava de dance music, dos anos 70, misturado com os anos 80, com os anos, pegando técnico dos anos 90 tal. E virou uma febre, ia rico, ia pobre, ia todo mundo. E o Massivo lançou moda, né? O pessoal se produzia direto, fazia os modelões pra ir nas noites de sexta, sábado, no Massivo e tal. E garimpava os modelões, ficava a semana inteira garimpando os modelões nos workshops, pra final de semana tá lá. E no Massivo surgiram umas coisas engraçadas naquela época. Tinha as almôndegas, o que era? O pessoal se juntava e começava um beijava o outro, aquela baixaria que sempre tem à noite, né? Se bem que baixaria que hoje em dia não é... comparando hoje em dia seria inocente, né? Então as almôndegas, o pessoal tudo se juntava, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, eles se beijavam, passavam a mão e tal, e depois se separavam. Engraçado isso. E foi lá também que surgiu, se eu não me engano, isso aqui nas minhas pesquisas, mas eu não tenho certeza, a expressão war. Todo mundo fala isso daqui é war, aquela ali é war. Então Massivo foi legal por causa disso. E tinha a famosa gaiola, peguei fotos aí na internet, depois vocês vão ver. Massivo era uma casa pequena ali na Alameda Jaú, se eu não me engano, aqui nos Jardins. E tinha a famosa gaiola, era um lugar que ficava assim no alto, acho que tinham 2 gaiolas, o pessoal meio que entrava lá, era um lugar aramado e dançava, fazia performance lá. Era uma festa, Vamos dizer aí que foi nessa época que a Gretchen, tocava muita Gretchen naquela época, virou uma musa gay mesmo. A Gretchen frequentava lá, cheguei a ver a Gretchen lá no Massivo. Na onda do Massivo, o que veio? Tudo ali pelos Jardins. Uma balada chamada AV70, Cats, Senhora Kravitz, que eu adorava. Senhora Kravitz veio mais no meio, não. Depois do Massivo lá para 92, 93, que foi inaugurado Senhora Kravitz. O Latino, Senhora Kravitz era no centro, o Latino também era nos Jardins. E por último a Louca, que antes de se chamar Louca se chamou Samantha Santa. Deixa eu falar um pouquinho de Senhora Kravitz, é o lugar que eu mais via Senhora Kravitz e Latino. E foi quando a cena gay club já estava bem fincada, né? Virou moda. Senhora Kravitz ia todo mundo mesmo, todo mundo que gostava de música, gostava de se balançar, a música eletrônica começava a ficar mais forte, ia muito no Senhora Kravitz. Era muito bacana, era um casarão ali em Santa Cecília. Muito legal, na época eu morava perto, então eu não saía de lá. Era muito legal, muito alternativo. Eu lembro que teve uma festa de final de ano que eu fui lá, sabe qual que era a decoração? Era saquinhos pendurados no teto com água, saquinho de pequenininho de plástico, com pé de galinha, pescoço de galinha. Loucura, mas era muito legal, Foi lá que começou a moda dos top DJs, vamos dizer assim. Os DJs eram muito bons. Anos 90 também, o que acontece? O evento dos afters, tem até hoje. O que são os afters? Baladinha que começava às 5, terminava 5 da manhã, terminava meio-dia, 1h, por aí. É a balada pós-balada. Eu nunca consegui ir em after. Eu ia muito em balada, mas nunca consegui ir em after, não. Nunca. Saia cansado, eu sempre gostei de dançar, saia cansado, falei, o que? After? Vou não. E o mais famoso era o House Club, que era no Clube Columbia. Columbia era um lugar hétero, uma balada hétero, chiquezinha assim, nos Jardins.
e que às 5 da manhã virava House Club, mudava o DJ e tal. O pessoal saía das baladas e ia tudo pra lá, saía do Crave, ia pra lá, saía do Latino, ia pra lá e tal. E virou moda. Aí nessa época também virou moda, foi quando entrou no circuito night, as pessoas irem com óculos escuro, né? Porque antigamente o pessoal saía 3, 4, 5 horas da manhã da balada, ainda não estava claro, dependendo da estação do ano que tivesse. Mas meio-dia, aquele sol na cara e você com aquela cara de acabado. Então o óculos no convite já vinha. Don't forget your sunglasses. Não esqueça seus óculos escuros, né? E hoje em dia é tipo na The Week, vai todo mundo de óculos escuros. E com o evento dessas baladas, as pessoas bebiam, tinha que ter uma coisinha mais aditiva a mais. O que veio? Daí já rolava muito lá fora, chegou aqui também o êxtase, que hoje em dia é a balinha, né? Hoje em dia em balada todo mundo virou criança, né? Porque todo mundo adora uma bala. Né? E pra dar ânimo no povo, né? Não tô enaltecendo nada, tô contando o que rolava naquela época, tá, gente? Tá, então vamos lá. Na metade dos anos 80, 90, a cena gay já dividia em 2 grupos, vamos dizer assim. O grupo dos clubbers, ligado à música tecno-eletrônica, que ia para esses lugares que eu falei para vocês, Kravitz, Massivo, depois o Latino, AV e várias outras baladas que tinha na época, que nem todas. E o pessoal, como posso falar, o gay básico, aquele que, vamos dizer, tinha dinheiro, se achava que tinha mais dinheiro, não gostava, o pessoal alternativo, não vou misturar com esse povo não, mais ou menos assim. Então tinha o Mad Queen e a Gente, que eram ali no Ibirapuera, Moema, a base, nome de balada, é isso que eu tô falando, boate, Soul Go, que era nos Jardins, e nessa época também abriu a Tunnel e a Blue Space, que continuam firmes e fortes até hoje, né? Então eu frequentava os dois, comecei indo nas baladinhas normais, tá? E depois que eu descobri as baladas alternativas, vamos dizer assim, que era do povo mais escolar, era mais barato, então eu virei um clubberzinho, entre aspas. Eu nunca fui de muito modelão não. Naquela época, o que tinha também? Naquela época você via muito nos bares, né? E naquela época as baladas e bares eram muito nos Jardins, a parte de Augusta, Consolação, depois da Paulista, sentido dos Jardins, né? E os bares, o que tinha? O Gourmet, Paparazzi, Alegro, Pitomba, Hertz. Não existe mais nenhum. Eu ia muito nesses bares, principalmente o Paparazzi eu ia muito, onde era o Malícia, que eu falei da outra vez. O Alegre, o Pitomba, era muito bom, o pessoal ficava na rua, né? Como sempre, né? Os gays invadem tudo. Eu ia muito. E o Hits, que já tinha desde os anos 80, que o Hits é famoso, e o Hits acho que ainda tem até hoje, né? O Hits tem uma comida boa, uns petiscos legais, e o Hits acho que ainda tem até hoje, tá? Então vamos lá. Então com o evento, eu falei pra vocês que os anos 90 vão ser chamados, a gente pode chamar dos anos gays, que a cultura gay veio para se fortalecer. Lá na metade dos anos 90, em 1994, quem não viveu naquela época já ouviu falar, já viu na Netflix, sei lá aonde, TV a cabo, foi lançado um filme australiano, não é nem inglês, não é nem americano, é australiano, chamado Priscila, Rainha do Deserto, né? Que aí aquilo foi a consolidação do mundo gay, da força do mundo gay, dos gays, da galera LGBTQ+, no mundo, né? Consolidação, nós estamos aí, temos que ser respeitados. Então fiz a Rainha do Deserto. O filme fez um grande sucesso, aí começou a surgir a expressão Pink Money, e mostrando como Pink Money era forte, por isso que ao redor do mundo abriam muitas e muitas baladas e bares gays, né? E com filme também, uma coisa que sempre teve, mas com filme que se consolidou ainda mais, que aí virou moda mesmo, foram as drags, que aí surgiu o nome, a expressão que já tinha, aí se firmou essa expressão drag queens. E quem que eram as mais famosas na época? Acho que as drag brasileiras aqui de São Paulo, tô falando de São Paulo, porque é onde eu conheço, né? Não deixo nada de beleza, de produção para as drag lá de fora. Quem que era? Jimmy Kier, Márcia Pantera, Paulette Pink, Alma Smith, Salete Campari. Foi quando apareceu
A Nanny People também, que tá aí até hoje fazendo novela, poderosa, né? Todas essas muito poderosas. A Márcia tá aí até hoje, estourando, mas acho que com 50 anos parece que tem 20. Adoro a Márcia Pantera. E a rainha de todas, bum, RuPaul. RuPaul lançou um disco, Supermodel of the World, em 93, final de 93, 94. Aí consolidou mesmo. Aí todo mundo que já gostava disso era drag queen, né? A consolidação, a mãe das drags, né? Nessa época também, começo por meio, já no final dos anos 90, já era forte, começaram a surgir os top DJs. Os DJs se tornaram tops, personalidades, porque é eles que traziam o público, a galera pra balada. Então vamos ver, né? Daquela época, quem a gente pode destacar? Mau Mau, que tocava no Kravitz, tocava também, se não me engano, no Hells. Renato Lopes, que trouxeram com muita firmeza a música eletrônica aqui pro Brasil. O Mauro Borges, que infelizmente já faleceu, que é quem tocava, era o dono do Massivo. É muitos outros também, né? Isso daí só pra constar. Hoje em dia os DJs mandam em tudo, né? Os DJs são considerados como se fossem cantores, né? Mas no começo dos anos 90 ainda não era assim. No final dos anos 90 já era moda os DJs. Naquela época também tinha o mercado Mundo Mix. Pra quem não conheceu, era um galpão. Acontecia acho que uma vez por mês, no sábado e no domingo. Era um galpão, costumava ser num lugar só, depois eles começaram a mudar de lugar porque cresceu muito. Era um galpão que tinha várias marcas, pessoal novo que estava começando agora, que fazia camiseta, bijuteria, fazia peruca, artefatos em couro, e que não tinha dinheiro para abrir uma loja, então eles se juntaram e fundaram o mercado Mundo Mix. Era muito legal, era um fervo também. E tinha apresentação de drag, apresentação de DJ, era uma festa de dia, era muito legal, mas agora o mercado Mundo Mix não tem mais. Outra coisa, saindo um pouco de assuntos de balada, mas que surgiu nos anos 80 que todo mundo conhece, a G Magazine. G Magazine, muita gente já prestou homenagem graças a G Magazine, né? Despiu todos os famosos, né? Uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar que aconteceu faz mais ou menos um mês, pouco tempo atrás, foi quando teve a primeira parada do orgulho gay. 1997. Eu lembro que eu fui hoje, era uma coisa meio assim, e foi só uma festinha, um trio elétrico que teve na Paulista. Quando eu cheguei já não tinha mais nada, mas o pessoal começou a falar muito e tal, eu peguei e fui. E em 1997 foi que começou a parada, né? Pra você ver como os anos 90 foram fortes pra cultura gay. Os anos 90 coloriram o mundo, né? Se tornou visível. Nós estamos aqui, nós estamos fortes, né? E nos anos 90 surgiram duas coisinhas que iriam revolucionar e que tocam o mundo até hoje, que foi a internet e o celular. O celular e a internet. E isso transformou radicalmente a vida, por consequência a vida gay. As boates, a moda, a comunicação, sexo, enfim, tudo foi transformado pela internet, pelo celular. Na palma da sua mão, você coloca o nome numa boate, você encontra alguém, né, pelo celular. Você se comunica com alguém que está do outro lado do mundo. Então a internet ajudou muito, influenciou muito todas as áreas. E como o gay é muito atrevido, o gay vai buscando tudo, coisas em tudo que é lugar, mudou muito a vida gay. Então vamos, já 20 minutos, já falo demais. Vamos parar por aqui, gente. Quero agradecer vocês. Ô, gente, dá dica pra mim. Eu não entendo nada de maquiagem, mas acho que pra fazer vídeo eu preciso passar alguma coisa no rosto, né? Eu nem arrumei direito essa luz, ó. E o que eu passo, gente? É pó, uma coisinha só pra tirar esse brilho. Vou deixar aí nos comentários, tá, gente? E outra coisa, se inscreva no meu canal, pelo amor de Deus, tá vendo? Já não tinha nome, agora já tem nome, já fiz uma abertura pro canal. Eu que tô fazendo tudo sozinho. Do it yourself. Eu fiz sozinho. Então se inscreva no meu canal, dá um like, poste ideia lá pra mim, mas por favor se inscreva, senão vai pro beleléu, né? Já tem até o roteiro
pro próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Beijão do sereio aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês fiquem bem. Beijos.